Olá, buenas tardes. Vamos empezar nuestra clase. Hoy tendremos nuestra clase 6 del curso. O tema de hoje é especificações de qualidade e estratégias para a gestão do controle de qualidade, e será conduzido por Cláudio Bastos e Lívia Soares. Então, eu les passo a palavra a eles, a Cláudio, que começará a classe. Cláudio. Muchísimas gracias, Diana. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a hablar hoy sobre la especificación, como Adriana ha dicho. Voy a compartir mi pantalla. Un ratito. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí. Entonces, perfecto. Então, empezaremos ahora. Bueno, hablaremos hoy sobre las especificaciones de calidad y estrategias para la gestión del control de calidad. Entonces, yo soy Cláudio Bastos, biólogo especialista em análises clínicos e trabalho como gerente de serviços em Controlar. E comigo está Lívia Soares, também bióloga, especialista em qualidade, segurança, meio ambiente e saúde, e também gestora de clientes do equipo de atenção técnica. ¿Sí? Então, acá resumo de que hablaremos em nossa classe hoje. As bases para a definição das especificações de qualidade, a influência do desempenho analítico em las decisões clínicas, os registros, a frequência e também os critérios de acertabilidade. E a parte de Lívia falará sobre a gestão de não conformidade e ações corretivas, as auditorias internas e externas, os roles de liderazgo e do equipo em mantenimento da qualidade e, por fim, a ética e a responsabilidade em contexto. Acá, resumo de que hablaremos hoje em nossa classe. ¿Sí? Então, empezaré com uma pergunta muito comum. ¿Sí? Qual é a missão? Acá, uma fotografia de uma pessoa do laboratório pensando um pouco o que tenho que fazer, qual é a missão do laboratório. Então, é proporcionar resultados de laboratórios válidos que puedan contribuir en la toma de decisiones con nivel mínimo de error analítico y, claro, posible, claro, y con las principales formas de implementar un programa de garantía de calidad, ser el error máximo de un determinado impacto en la interpretación final de los resultados, o sea, puede ser hasta qué punto puedo tener un error sin impactar a garantizar que esses dados estejam de maneira conforme, e também as rotinas de monitoreio desse desempenho. Então, esses são pontos muito importantes. Então, vamos recordar um pouco sobre as ferramentas de controle de qualidade que foram hechas, foram habladas, em las classes passadas de controle de qualidade. Então, acá as soluções de controlar, a educação, validação do sistema analítico, a calibração dos instrumentos, os indicadores laboratoriais, o controle externo e também o controle interno. Acá, as duas ferramentas que hablaremos, que já foram habladas e que estarão em este contexto também, o controle externo e controle interno, que são responsáveis por monitorear a fase analítica do laboratório. Acá, creio que conhecem estes dois dibujos acá. O primeiro é os dibujos dos erros inerentes aos processos analíticos. Em primeiro ponto, erro sistemático.
que el ensaio de aptitud é a ferramenta responsável por monitorear os dados para controlar o erro sistemático. E acá, erro aleatório, que está relacionado ao controle interno, que é a ferramenta mais adequada para monitorear esse tipo de erro. Sim? Acá, dois exemplos de gráficos, com dados mais abaixo do promédio, mostrando que há erro sistemático, e o outro ponto, dados que estão ora para cima, ora para baixo do promédio do grupo, mostrando que acá há erro aleatório. Então, as principais causas potenciais de los errores sistemáticos: cambio em um calibrador, almacenamiento inadequado de um reactivo ou de la muestra, deterioro de los reactivos e também a calibração e mantenimento de los equipos ou de outros instrumentos de mi laboratório. E controle interno é a imprecisión, está relacionado ao erro aleatório. Então, os pontos principais: burbujas em los reactivos ou em la tubería del equipo, o erro em la preparação del reactivo, la energia elétrica ou temperatura inestable dentro do laboratório, sim? E também erro de pipeteo. São os principais pontos, as principais causas potenciais para os dois tipos de erro em nosso laboratório. Agora começaremos sobre as especificações de qualidade. Sim? Me encanta fazer perguntas, então eu começarei fazendo uma outra pergunta, que é a especificação da qualidade. Então, em los laboratórios clínicos, a especificação se refere a los requisitos que me permitam verificar se os resultados atenderão a la função primordial do serviço, que é apoiar o médico em el diagnóstico e também em el tratamento de los pacientes. Ou seja, é dizer que a especificação é norte para a gestão da qualidade analítica. Então, é como na prática verificar os níveis aceitáveis para os dados de mis laboratórios. Sim? Então, esse ponto muito importante. Quando um laboratório determina uma especificação de qualidade, em realidade, está determinando o erro máximo permitido para que esse ensaio de laboratório seja liberado, sim, como um resultado para mis pacientes. E qual é o limite máximo de erro analítico, incluindo o resultado do laboratório? Está alguma pessoa com microfone para fazer alguma pergunta? Não? Não. Perfeito. Então, a especificação é uma forma de haver um limite máximo de erro analítico para não impactar negativamente em las tomas de decisões médicas. Ou seja, é também um orientador para a gestão da qualidade analítica. Ou seja, a especificação de qualidade é um ponto primordial para tomas de decisões de nosso laboratório, também para saber se estou com algum ponto de melhoria, algum ponto de rechazo ou não. Sim? Acá dibujo mostrando isto que estou falando. O ponto verde é o resultado verdadeiro e arriba ou abaixo desta linha roja é a parte que impacta de forma não desejada em la toma de decisões médicas. Ou seja, esse ponto que está central entre as linhas rojas é minha especificação de qualidade, que deve ser hecha para cada dos ensaios. ¿Ok? Então, a especificação é uma solução, podemos falar assim, para tanto os ensaios quantitativos como também para os ensaios qualitativos. Ou seja,
expresan en términos de error total. Estos son los ensayos cuantitativos, como, por ejemplo, error sistemático o, entonces, error aleatório. E, para as especificações dos ensaios qualitativos, aunque quase não existem bases descritas na literatura para a definição dessas especificações, é possível determinar também o nível de qualidade deseado. Cláudio, pero ¿dónde surgieron las especificaciones? ¿Cuál es la origen de las especificaciones? Entonces, empezó en 1999 en Estocolmo, en Suecia, como una conferencia con el objetivo de obtener consenso mundial sobre las estrategias para la selección y también utilización de las especificaciones. En 2014, en Milán, una nueva reunión de la base de los datos. Cláudia, desculpe, Sim, a transmissão está travando um pouco. Poderias apagar, cerrar a câmera? Puede ser que melhore um pouco. ¿Bien? Sí. Entonces, Gracias. yo regresé a esta pantalla para hacer una toma de nuestra ponencia. ¿Sí? Entonces, hablé sobre la especificación de calidad para los ensayos cuantitativos y también para los ensayos cualitativos. ¿Sí? Entonces, los ensayos cuantitativos generalmente se expresan en términos de error total, error sistemático y también error aleatorio. Y para los ensayos cualitativos, aunque no existan bases escritas en la literatura, es posible determinar el nivel de calidad deseado. Entonces, ¿dónde surgieron las especificaciones? ¿Cuál es la origen de las especificaciones? Entonces, empezó en 1999 con una conferencia en Estocolmo, en Suecia, con el objetivo de obtener consenso mundial sobre las estrategias para la selección y utilización de especificaciones. Y en 2014, en Milán, Italia, una nueva reunión con el propósito de revisar los modelos de la jerarquía. Y en 2019, un lanzamiento de la base de los datos de variación biológica con la EFLM, una Federación Europea de Química Clínica y también de Medicina de Laboratorio. Acá hay un enlace para acceder al sitio de la EFLM con todas las informaciones sobre las variaciones biológicas de todos los ensayos, cuando están disponibles. Entonces, invito a ustedes para conocer este sitio y también para conocer todos los datos de la variación biológica para los ensayos. ¿Sí? Entonces, las especificaciones de calidad pueden utilizarse, por ejemplo, en una selección de nuevos métodos o entonces para cambiar los sistemas analíticos en mi laboratorio. La validación, evaluación del desempeño de nuevos métodos analíticos. Por ejemplo, tengo que ver una comparación, por ejemplo, de un método quimioluminescencia contra el método de ELISA. Puedo ver una validación y hacer un cambio para un nuevo método por medio de esta especificación. Estandarización del sistema de control de calidad analítica por medio de las especificaciones. Es muy importante también la evaluación de resultados de control de calidad interno para ver si tengo reglas para hacer un monitoreo de los datos para rechazo, para alerta o algún otro tipo
de monitoreo y también para la evaluación de resultados de ensayo de aptitud por una intercomparación con todos los participantes, todos los laboratorios y mis datos haciendo una comparación más adecuada. Perfecto. ¿Están me escuchando bien ahora? ¿Sí? Sí, estamos. Perfecto. Entonces, con la cámara cerrada, mejoró la transmisión. Sí, entonces permanecería así. Entonces, las bases de la especificación de la calidad. Acá, las bases son 3, ¿sí? Los criterios clínicos específicos, la variación biológica, que puede ser óptimo, deseable o mínimo, y también el estado del arte, que son hechas por medio de entidades reguladoras, comparación interlaboratorial o entonces por estudio de metodología. Acá abajo también hay 2 enlaces para... Un es el mismo de la diapositiva anterior y otro del sitio de Wessinger, que habla un poco más sobre la conferencia de Milán, acá también. Entonces, invito a ustedes también para conocer un poco más sobre estos 2 enlaces acá. Entonces, hablando un poco sobre los criterios clínicos específicos. Entonces, los criterios determinan las especificaciones con base en el impacto del desempeño analítico en los resultados clínicos, lo cual es lo ideal. Entonces, ese es el punto, podemos hablar que es el punto principal de la pirámide, para elegir un tipo de criterio para las especificación de calidad. Pero muchas veces es muy difícil de implementar este criterio clínico específico. ¿Por qué? Porque muchas veces están disponibles solo para unos pocos ensayos, o sea, se limitan a un número reducido de situaciones clínicas, o sea, la disponibilización de estos criterios clínicos específicos es muy bajo, no está disponível para todos os ensaios. O segundo ponto é a variação biológica, que se considera como o modelo ideal para a definição das especificações de qualidade, já que responde de maneira mais integral a los requisitos clínicos. Então, este é el modelo clínico es de difícil aplicación práctica y tiene un alcance limitado. La estrategia basada en la variación biológica se ha convertido en la opción preferida en la mayoría de las situaciones en los laboratorios clínicos y es la más ampliamente utilizada en los estudios científicos. Pero, sin embargo, se han identificado algunas limitaciones significativas en este enfoque, incluyendo la relevancia y también la validez de los datos de variación biológica. Porque muchas veces he hecho un estudio con una población muy específica, ¿sí? No tomando en cuenta que hay otros tipos de población, por ejemplo, la población del África, la población sudamericana, no solamente con la población de la Europa, que muchas veces, o de Estados Unidos, que muchas veces los estudios son hechos con esta población. Entonces, con este punto puede haber algunas limitaciones significativas por medio de este tipo de población cuando ha hecho los estudios de la variación biológica. El tercer punto es el estado de arte, que adopta las especificaciones basadas en el mejor desempeño que actualmente disponible en el mercado. Entonces, este modelo se considera el menos deseable, ya que acepta las limitaciones tecnológicas y operativas actuales, en lugar de aspirar a estándares más elevados basados en necesidades clínicas o entonces en la variación biológica. Pero este contexto significa que aceptar
y utilizar el mejor rendimiento que los laboratorios pueden alcanzar en la actualidad, reconociendo que si bien pueden no cumplir completamente con los estándares clínicos más exigentes, pero representa una opción más realista dentro de las capacidades tecnológicas y también operativas vigentes. Entonces, el estado del arte es nada más, nada menos que los estudios hechos por los proveedores de ensayo de actitud, por ejemplo, Controlab, el CAP, el OCLIA, o otros representantes que van a disponibilizar sus datos de comparación mercadológica con los límites, por ejemplo, de evaluación, de los desvíos estándar, del coeficiente de variación de cada uno de los ensayos. O sea, el estado de arte es más amplio como una información de comparación en comparación con la variación biológica o entonces con los criterios clínicos específicos. ¿Sí? Entonces, una tabla para mostrar específicos. Áudio. Só um minuto que está travando o áudio. ¿Puede hablar nuevamente? Sí, puedo. Okay. Acá esta dispositiva. Sí, sí. Sí. Sí, entonces, hablando sobre la comparación, acá hay una tabla se mostrando una comparación de los 3 puntos de bases de especificación. Acá un resumen, sí, de cada uno de ellos. Criterios clínicos específicos determinan las especificaciones con base en el impacto de desempeño analítico en los resultados clínicos, lo cual es lo ideal, pero muchas veces difícil de implementar. La variación biológica, que es considerada el modelo ideal para la definición de las especificaciones de calidad, ya que responde de manera más integral a los requisitos clínicos, pero hay también una limitación de acuerdo con la población a ser utilizada. Y, por final, estado de arte, que adopta las especificaciones basadas en el mejor desempeño actualmente disponible en el mercado. Este modelo se considera el menos deseable. Sea el menos deseable porque está tomando cuenta con la limitación tecnológica de los métodos y también la disponibilización por medio de un proveedor o de un estudio de caso, por ejemplo. ¿Sí? Acá hay una diapositiva que cómo definir una especificación de calidad. ¿Cómo vamos a hacer la especificación de calidad? Entonces, primer punto que tengo que tomar en cuenta es cuál es el nivel de desempeño que el laboratorio desea entregar al médico. Tengo que entregar un desempeño óptimo, deseable o mínimo, por ejemplo. La especificación elegida debe estar ajustada al nivel de los sistemas analíticos disponibles en el mercado y ajustada al sistema analítico en uso en su laboratorio. O sea, si tengo un sistema analítico que no es mucho robusto, por ejemplo, no voy a hacer una estrategia de especificación muy buscada, muy óptima. Tengo que empezar de manera más simple, ¿sí? Antes de atingir niveles más altos de calidad. Entonces, acá, las especificaciones que son poco exigentes, entonces puede traer para el laboratorio una falsa percepción de que el ensayo posee un elevado nivel de desempeño. Las reglas de control serán menos exigentes e insuficientes para identificar situaciones de impacto en la estabilidad del sistema analítico. O sea, estaré
haciendo como un desafío menos exigente para las informaciones de mi laboratorio, ¿sí? Entonces, las especificaciones excesivamente exigentes trae para mi laboratorio una falsa percepción de que el ensayo posee un bajo nivel de desempeño y también las reglas de control serán excesivamente restrictivas, generando un gran número de acciones correctivas innecesarias. O sea, puede traer un gran número de rechazos que no están relacionados con mi rutina, y sí con tipo de especificaciones que elegí para cada uno de mis ensayos. ¿Sí? Ahora, acá, esta acá es solamente una consulta para ustedes, cómo definir una especificación de calidad. Acá hay sitios, ¿sí?, donde es posible hacer consultas para ver la variación biológica, la información de CLIA de los Estados Unidos. Controlab também é uma forma de especificação por meio do ensaio de aptitud, um consenso de Espanha de 2016, alguns provedores de Bélgica, República Tcheca, Alemanha e também França e Austrália, ok? Então, para ver que não é uma coisa muito complicada. Sí, es una cosa difícil, pero no imposible. Hay muchas referencias, muchas fuentes para empezar la definición de las especificaciones de calidad. ¿Okay? Claudio habló mucho sobre los puntos que están involucrados para los ensayos cuantitativos y para los ensayos cualitativos, que son siempre, puedo decir, no son lembrados para nosotros. Entonces, no. Los ensayos cualitativos pueden ser utilizados en la especificación, sí. Acá, la identificación de microorganismos, por ejemplo, preferentemente debe utilizar cepas control, ATCC, NCTC o de otras fuentes confiables para la verificación de la exactitud y también la reproducibilidad de las pruebas o sistemas automatizados. Sí, entonces, las normas de referencia describen los rangos de aceptabilidad también de los resultados para cada uno de los microorganismos y también en la relación de los antimicrobianos que deben ser probados. Acá, por ejemplo, la microscopia, la estandarización y microscopia en el laboratorio clínico es una acción importante dentro de la garantía de calidad de los resultados. Y los exámenes cualitativos, como por ejemplo el dimorfismo eritrocitario, la parasitología, la identificación de microorganismos, entre otros puntos, pueden ser también contemplados para las especificaciones de calidad. Y los exámenes con datos numéricos, por ejemplo, el recuento celular, hematoscopia, el mielograma, el líquido encefalorraquídeo, los líquidos de cavidad, entre otros, pueden ser utilizados para la comparación de materiales con resultados conocidos, distribuidos a todos los observadores. Por ejemplo, es como un esquema ciego. Y también existen técnicas estatísticas para tratar los datos y efectuar las comparaciones correspondientes a los gestores del laboratorio para definir qué protocolo se adapta mejor a su necesidad en cada uno de los exámenes. Por ejemplo, hay una forma de conteo como Chauvenet, por ejemplo, puede ser utilizado para el monitoreo también de los datos de contagio, de recuento de células, por ejemplo. Acá, un guión para la definición de la especificación. Tengo que ver el desempeño actual del proceso por medio de mis datos de ensayo de aptitud y también de control interno por medio de error sistemático y error
aleatório. As possíveis especificações, tenho que tomar conta quais são as referências que tenho que utilizar, evaluar as especificações, também fazer uma comparação de os dados em ensaio de atitude e controle interno contra as informações das referências que são utilizadas, evaluar o impacto imediato para ver se tenho algum rechazo por meio também de los ensaios de aptitude e controle interno, e, ao final, definir um plano com as estratégias que tenho que utilizar para cada de los ensaios de mi laboratório. Las estrategias. Acá, esse dibujo acá de perro, para mim, é um ponto muito importante para falar para vocês. Por exemplo, tenho um perro em minha casa que hace um ruído para minha madre, que hace um ruído para meu filho, para meu vecino e também para uma pessoa estranha que não conosco. Que confiabilidade tenho com este perro acá? Nenhuma. Está fazendo ruídos para todas as pessoas. Pero se mostro para este perro que tenho que fazer ruído solamente para as pessoas estranhas, então estou fazendo uma estratégia para que este perro haga ruído solamente para as pessoas que não conosco. ¿Sí? Então, acá podemos falar que são as estratégias, as regras que tenho que fazer para mi ensaio. Então, como um perro que vai fazer um ruído solamente quando tenho um rechazo, quando tenho um alerta, não todo o tempo. ¿Sí? Então, as estratégias contemplam a definição das regras de controle, o número de materiais de controle e também o número de corridas analíticas a serem analisadas em el controle interno. As principais são sigma ou erro sistemático crítico. São as duas estratégias principais. Falando sobre a estratégia sigma, acá há um cálculo de erro total permitido menos erro sistemático dividido pelo erro aleatório. Então, quanto maior é a métrica sigma, maior é a eficiência e eficácia do processo. É decir, quanto menor é, mais se desvia o processo de sua meta, que é a especificação de qualidade, que vai ser a definição para isso. Então, se tenho, por exemplo, uma métrica sigma abaixo de 2, tenho solamente menor que 20% de poder de detecção de erro e uma probabilidade de falsa repetição de 7%. Mira a quantidade de regras que tenho que utilizar em minha rotina. 3S, 2S, R4S, 3-1S e 6X. Então, são 6 níveis também de controle que tenho que utilizar. Ou seja, quanto mais baixo tenho meu sigma, mais regras tenho que utilizar e um número maior também de níveis de controle que tenho que passar em minha rotina. E, na comparação com um ensaio que tenho acima de 6 sigma, mira a quantidade de detecção de erro, arriba de 90%, 95% a 100%. Probabilidade de falsa regressão de 0%, ou seja, não há possibilidade de ter uma falsa regressão nesse ensaio. E a quantidade de decisão para regras de decisão, solamente uma regra, que é a 3S. E solamente 2 níveis de controle que tenho que passar acá em minha rotina analítica. Então, temos sempre que tentar trabalhar para que todos os ensaios estejam, o sigma arriba de 6 ou arriba de 4, que é um ponto do nível desejado. ¿Sí? Acá,
Sigma, por meio de Wessiger, as regras de Wessiger acá por meio de Sigma. Mira, como estava falando para vocês, se tenho um ensaio de 6 ou maior que 6 sigma, tenho somente uma regra de controle para utilizar. Nesse caso, 3S. Se tenho 5 acá, tenho que usar um pouco mais de regras. 4 sigma, tenho que usar 4 regras de Wessiger nesse caso. E hasta 3, tenho que usar 5 regras de Wessiger. Estou falando solamente acá como um nível de 3 sigma. Não estou falando de um ensaio com sigma abaixo de 3. E, nesse caso, tem que ser muito mais regras para monitorear o ensaio de controle. Sim? Isso é para 2 níveis de controle. E acá, para 3 níveis, é a misma para os 2 níveis, pero há um câmbio de regras, por exemplo, de 8x para 6x. ¿Sí? Essa informação está disponível em sítio de Wessiger também. ¿Sí? Então, invito vocês para aceder a essas informações. Agora, falando sobre a estratégia do erro sistemático crítico. Se determina o número de desviações estándar y la media de los datos puede variar antes de más de 5% de los resultados excedan los límites de erro total permitido. El cálculo es erro total permitido menos erro sistemático dividido pelo erro aleatório, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Menos el factor de confianza, que es de 1,65. Entonces, si tengo un error sistemático crítico maior que 4, el desempeño del método está bueno, no hay necesidad de mejora. Pero si estuviera abajo de 2, es una alta prioridad de mejora del proceso analítico para la reducción de la imprecisión y también de la inexactitud. ¿Sí? Os critérios de aceptabilidade, então, tenho acá, pode ser por meio de intervalo de fabricante, do médio de desviação estándar, das regras de Wessiger, das especificações de variação biológica, os requerimentos normativos, como as normas internacionais, por exemplo, a ISO 1589, o CLSI ou outros, e também a relevância clínica. Por exemplo, falando sobre troponina, ver que lá sempre ele dá mais estética para não comprometer o diagnóstico de infarto de agudo de miocárdio, por exemplo. Então, acá é uma tabela mostrando um resumo de tudo que falei esta aula. Sim, depois que estou com meu ensaio especificado, o que tenho que fazer? Para o controle externo, tenho que analisar os ensaios que estão fora de lo que foi especificado. Muitas vezes, a especificação está muito exigente, ou então está muito permissiva. Então, tenho que ver se tenho os rechazos estão fora para cada dos pontos que tenho que fazer as análises. E também analisar em cada ronda os informes e identificar se há tendências ou variações frente às métricas que foram calculadas. Para o controle interno, eu tenho que analisar diariamente os ensaios que estão fora de lo que foi especificado. E um ponto principal, tenho que definir um plano. ¿Sí? A sistemática de monitoreio de forma contínua. É importante que seja realizada um seguimento contínuo para verificar se este desempenho de seu laboratório está de acordo com a especificação de qualidade ou não. E as regras de Wessiger ajudam muitíssimo ao laboratório a identificar os comportamentos atípicos antes de que esses comportamentos impactem na especificação de qualidade e, claro,
não impactem de forma negativa os resultados de nossos pacientes. Sempre o erro aleatório analítico frente ao erro aleatório permitido de las pessoas, erro sistemático analítico frente também ao erro sistemático permitido da especificação, com o fim de comprovar se está mais cerca de lo permitido. Acá um exemplo de um monitoreio de um sistema de controlar, onde é possível ver as especificações para cada um dos exames. Acá um monitoreio, caso não esteja utilizando o sistema de controlar, pode ser um monitoreio manual. Acá, pelo perdão, que está em português, está disponível em nosso livro de controlar, este monitoreio acá também. E é muito importante fazer um monitoreio também por meio de gráfico, onde esses pontos rojos mostram todos os ensaios de minha rotina, onde é possível ver os que estão excelentes, os que estão buenos, os que estão moderados e os que estão malos. ¿Okay? E tenho que definir uma periodicidade de revisão de toda a minha especificação. Então, a periodicidade de revisão da especificação da qualidade deverá ser definida internamente por el laboratório. Não existe uma regra estabelecida sobre quando a especificação deverá ser revisada, mas é muito importante recordar que a búsqueda contínua da qualidade é fundamental para a evolução do laboratório, sempre começando para ver os ensaios que estão com sigma mais baixo ou estão abaixo do erro sistemático crítico, para começar com estes ensaios no momento de fazer uma revisão de los ensaios. ¿Sí? Então, depois de especificado, tenho as revisões programadas e as revisões. As programadas, tenho que, primeiro, analisar as que têm menor sigma, como he hablado anteriormente, e depois analisar as elevado, um limite amplo. Pero, Cláudio, você falou que os sigma elevados estão buenos? Sim, pero muitas vezes está com uma especificação muito, como posso dizer, pouco exigente. Por isso está com um sigma muito amplo. Então, tem que ver isso também. Nem muito exigente ou pouco exigente. Tem que ser de acordo com a realidade de seu laboratório. E as revisões de emergência têm que ver as ações corretivas, como o mantenimento do sistema, uma nova metodologia empleada, as regras com violações contínuas, análise de rechazos falsos e também os ensaios com sigma baixo, desempenho moderado ou deficiente. Sim? Mis considerações finais em relação à especificação de qualidade é muito mais que obter resultados esperados, é contar com um sistema confiável, definir metas de melhora para o laboratório e proporcionar informações diagnósticas confiáveis ao médico. E, claro, apoiando sempre a toma de decisões analíticas. Espero que pueda ter falado um pouco em esse pouco tempo sobre as especificações de qualidade. É um tema muito importante. E, na continuação, invito Lívia Soares a começar a falar um pouco sobre estratégias para a gestão de controle de qualidade. Muitíssimas graças. Déjame encerrar acá minha apresentação. Olá. Muitíssimas graças, Lívia. Gracias, Cláudio. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla para nosotros empezarmos la parte 2, ¿cierto? Solo un momento. Voy a cerrar mi cámara también para no tenermos problema con la internet. ¿Consiguen mirar mi presentación? ¿Sí? Bueno, entonces... Sí.
Sí, gracias, Claudio. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito a respecto de gestión de no conformidades y acciones correctivas, auditorías internas y externas, rol del liderazgo y del equipo en el mantenimiento de la calidad y ética y responsabilidad en el contexto del laboratorio. Entonces, para que o laboratório mantenha todos os requisitos que Cláudio ha hablado agora há pouco, é necessário que o laboratório tenha um sistema de gestão da qualidade. E que é um sistema de gestão de qualidade? É um conjunto de processos com o propósito de estabelecer, controlar, implementar e gestionar as ações orientadas ao controle, garantir melhora contínua da qualidade do laboratório. Este sistema está basado principalmente em 3 pontos, que são estandarização, controle e trazabilidade. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de los 3, pero para começar, a estandarização de controle de calidad. Entonces, ¿qué puede ser una estandarización en la parte de control de calidad? Bueno, son las responsabilidades que el laboratorio tiene que tener durante las fases analíticas. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad en la fase preanalítica? Es hacer los registros. Entonces, ejemplos de registros que el laboratorio tiene que hacer, de recibo, de distribución de muestras, de la preparación de muestras. Em la fase analítica, qual é a responsabilidade? O processamento de muestras. O processamento tem que ser como as muestras de pacientes. E em la fase post-analítica, a responsabilidade é o envio de resultados ao provedor, a recepção de los resultados, de los informes e a análise de los reportes. Entonces, en esta parte de estandarización, es muy importante que el laboratorio tenga un personal que esté involucrado con todo el proceso, no realice mantenimientos especiales, calibraciones que sean innecesarias solamente para hacer el control de calidad. Quando os resultados indiquem necessidade de prueba adicional, é necessário o laboratório ver se o provedor recomenda ou não esta prueba adicional, e é necessário também que o laboratório leia todos os documentos de orientação do provedor. Então, acá em Controlável temos 2 exemplos de documentos que são muito importantes, que são o manual do participante e as instruções de uso e critérios adicionais. Então, com estas informações, o laboratório tem condição de estandarizar seu controle de qualidade. Quando o laboratório não tem uma estandarização, um controle e uma trazabilidade de todo o processo, o laboratório tem não conformidade. Mas o que é uma não conformidade? É isso que vamos ver agora. Não conformidade é um não cumprimento de um requisito que foi especificado. Foi especificado em la fase do sistema de gestão da qualidade. Então, o não cumprimento, nós falamos como uma não conformidade. Outro conceito muito importante é uma ação correctiva. Que é isso? É uma ação implementada para eliminar a causa raiz de uma não conformidade, defeito ou outra situação indesejável, com o fim de evitar que se repita. Então, esta ação se considera uma ação reactiva, porque o problema já ocorreu. Uma potencial não conformidade é o risco com alto potencial de generar não conformidades reais. Então, e uma ação preventiva é uma ação que nós consideramos como uma ação onde o problema não ocorreu e é para eliminar a causa raiz de uma possível não conformidade. Então, é uma ação proativa e cabe señalar que a ação preventiva, por la natureza de sua definição, não é aplicada a não conformidades que já foram identificadas. E qual é o fluxo de uma não conformidade? Bueno, o laboratório tem que identificar e fazer o registro da não conformidade para manter a trazabilidade do processo, fazer uma correção para sanar o problema, identificar a causa raiz, depois que já hizo a correção, depois que o problema já foi solucionado. Vai ser a identificação da causa raiz, vai ser um plano de ação com medidas correctivas e depois vai evaluar a eficácia de suas ações correctivas, medidas correctivas.
E en el ensayo de aptitud, que nosotros poderíamos considerar una no conformidade? Bueno, se nuestro laboratório tiene un resultado que foi no conforme, muitos laboratórios consideram como uma no conformidade, porque este resultado não era para ocorrer. Então, diante de um resultado inadequado, um resultado não conforme, o laboratório tem que fazer uma investigação. Como es hecho? Bueno, el laboratorio recibe su resultado de ensayo de aptitud. Debe revisar y discutir con el personal pertinente por el análisis. Y si el resultado fue aceptable, debe no solamente documentar y archivar los documentos, pero evaluar la necesidad de acciones preventivas, porque los resultados pueden tener una tendencia, y las tendencias pueden ser una potencial não conformidade. Então, os resultados aceptáveis também devem ser mirados com muita atenção. Os que foram não evaluados, o laboratório deve evaluar o motivo e evaluar se há ações necessárias frente a este informe. E os inaceitáveis, como são considerados não conformidades, devem fazer ações correctivas e verificar se há pacientes afetados também em sua rotina frente a este resultado de ensaio de aptitud. Bueno, uma não conformidade no ensaio de aptitud, a inadequação, não deve interpretar-se como um estado de incompetência por parte do laboratório. Poderia ser sinal de um problema aislado que há que corrigir. E é importante buscar oportunidades para melhorar seu processo analítico frente a uma inadequação também. Então, frente a uma inadequação, o laboratório tem que entender os erros do ensaio de aptitud e entender também os reportes do provedor. Então, todos os informes devem ser revistos para que o laboratório pueda entender quais são as informações que o provedor provê no informe. E corroborar com o comportamento do dado de controle interno também é muito importante. Então, na investigação, o laboratório tem que mirar o informe de avaliação, mirar o erro total, o índice de desviação, o índice zeta, o histograma, todo que o provedor provê de informação. Assim como os informes, que são informes generais, como o perfil de resultados AKM controlado, também proporcionam informação importante para a toma de decisões do laboratório. Então, na investigação, eu trago acá para vocês uma estratégia, que é o diagrama de Ishikawa, espina de pescado, muitos conhecem como espina de pescado, que o laboratório pode utilizar para fazer a investigação. Então, o problema é uma inadequação no ensaio de aptitud, e o laboratório vai analisar cada ponto. Por exemplo, as muestras do controle de qualidade, como estavam as muestras, a integridade das muestras, a preparação, como foi feito o transporte, o volume estava suficiente, a identificação estava correta, o mantenimento do equipo, existe mantenimento preventivo? Se levou a cabo o último mantenimento preventivo, com que frequência se faz o mantenimento? Há registro do mantenimento correctivo para este equipo? Os reactivos e calibradores estão com uso adequado? A validez dos reactivos está adequada? O armazenamento está feito de forma correta? O equipo do laboratório está preparado? O analista que a análise está capacitado? Os procedimentos estão normalizados? Se seguiram as instruções do uso do provedor? O ensaio de aptitude da última ronda, havia tendências descuidadas? O uso de controle interno está adequado? Houve alerta de rechaços no mesmo período do ensaio de aptitude, onde houve a inadequação? Então, esta é uma de muitas ferramentas que existem que o laboratório pode utilizar para a investigação de uma inadequação.
Y después de la investigación, es muy importante que el laboratorio haga el registro de la causa y de la acción. Entonces, el laboratorio puede utilizar muchas herramientas para hacer el registro. Acá hay un ejemplo del propio sitio de Controlab, donde el laboratorio puede poner acá cuál fue su investigación. E acá eu trago um trabalho que foi realizado em Controlab, onde perguntamos a nossos clientes qual era a causa mais comum em suas investigações de inadequação no ensaio de aptitude. E os clientes contestaram falando de erro de transcrição. E a área mais desafiante do laboratório era sempre a bioquímica ou química clínica também. Então, é muito importante fazer a investigação para que o laboratório pueda executar, fazer ações eficazes frente a uma não conformidade. E no controle interno? ¿Qué es una no conformidad en el control interno? Bueno, un punto que es rechazado frente a las reglas de Westiger puede ser una no conformidad. Es un dato que es no conforme, no es adecuado. ¿Y cómo hacer la investigación? ¿Cuál es el flujo de no conformidad en el control interno? Bueno, el laboratorio debe analizar el control, evaluar cada punto, el resultado. Resultados adecuados, o laboratório pode liberar a rutina, liberar o lote, a calibração e o mantenimento do equipo, pero deve evaluar se esse dado que está adequado também tem potencial não conformidade ou não. Com alertas, dados com alertas, deve evaluar o motivo do alerta e aplicar ações se caso seja aplicável. E pontos inadequados, pontos não conformes, o laboratório deve investigar o motivo, aplicar ações corretivas e também evaluar se há pacientes afetados. Porque se meu resultado do controle interno não está conforme, eu posso ter algum paciente também com resultados afetados. E recordando que o controle interno deve ser realizado para liberar a rutina em cada câmbio de lote reativo, para a calibração do sistema analítico, depois da calibração do sistema analítico, e depois de mantenimento do sistema analítico, e também pode ser utilizado para apoio na formação do personal, da equipe. Bueno, y después de hacer la investigación, el laboratorio también puede utilizar la herramienta de espina de pescado para una no conformidad en el control interno. Debe hacer el registro. Entonces, acá también hay un ejemplo del sitio de Controlab, donde el laboratorio puede utilizar para hacer el registro de la causa y de la acción del punto que fue rechazado. Bueno, entonces, hablando agora um pouquinho a respeito de auditorias internas e externas, em las auditorias, nós vamos ver que muitos resultados das auditorias são não conformidades. Então, que são esse processo? Que é esse processo de auditoria? A auditoria é uma atividade planificada e documentada, realizada preferivelmente por personal independente, para verificar mediante evidências objetivas o cumprimento de normas e procedimentos, assim como a eficácia de sua implementação e resultados. Então, o processo de auditoria pode ser auditoria interna, então, uma pessoa da própria organização, ou então, auditoria externa, quando há uma pessoa de outra organização que visita nosso laboratório para ver os pontos do procedimento, da norma. Então, as auditorias podem ocorrer por uma certificação, onde só se evaluam os processos e a gestão da organização, por exemplo, ISO 9001 e da norma ISO 9001, ou então, uma auditoria por uma acreditação, que se realizam provas de capacidade técnica para comprovar que o laboratório é capaz de levar a cabo o que se propõe. E acá, nesse dibujo, nós temos o processo generalmente aplicado nas auditorias. Então, há um programa general de auditorias, uma planeação da auditoria, depois ocorre a execução
de la auditoría propiamente dita. Después hay una comunicación de los resultados, donde el laboratorio conoce todas las no conformidades, las acciones de mejora que el auditor propone, e depois o seguimento de los planos de melhoramento. O laboratório tem que executar os planos. Acá é um exemplo de norma que os laboratórios são acreditados, que podem ter acreditação. Então, a ISO 15189, onde é uma norma técnica, e o laboratório, onde a norma habla que o laboratório tiene que hacer el ensayo de aptitud, el control interno, entonces habla respecto de la participación y da performance del laboratorio en estos programas de evaluación. E uma das coisas que o laboratório, que as auditorias pedem para que o laboratório tenha, é o registro de todo. Então, acá exemplos de pontos que o laboratório provavelmente vai ser solicitado durante uma auditoria. Então, um listado de sistemas analíticos. O laboratório tem que ter um listado de todos os sistemas. Todos os exames que são realizados em seu laboratório. Então, aqui, por exemplo, todos os exames que são realizados em um determinado sistema analítico. Os controles que são realizados para monitorear os exames que são realizados, e como é feita a gestão e o análise crítico de cada exame também. Bueno, e frente a isso todo, o liderazgo e o equipo têm uma grande responsabilidade, que é o que vamos falar agora. Qual é o papel do liderazgo e do equipo? O papel principal é a governança clínica e pode traduzir-se em uma responsabilidade de prestar o serviço correto ao paciente específico no momento adequado. Então, o liderazgo tem que definir como vai ser feita a gestão de riscos e segurança do paciente, como vai ser feita a educação e a formação do personal, como o paciente pode participar do processo, então, se há esta possibilidade, como vai ser feita a gestão de pessoas e de equipos, as práticas se são basadas em uma evidência, e quais são as evidências que podem comprovar todo o processo, e a melhora contínua. Como começar? Como o liderazgo pode começar isso tudo? Através do mapeio de processos. Então, o laboratório deve começar com mapeio de processos, com mapeio de riscos de sua atividade, como na definição da gestão da não conformidade. Então, o laboratório também tem que definir como vai ser esta gestão, como vai implementar todo o sistema de gestão da qualidade e capacitar sua equipe e definir indicadores para supervisar o processo. Então, na próxima aula, na próxima classe, desculpe, vocês vão mirar toda a parte de indicadores. Então, é muito importante, porque os indicadores ajudam a equipe e o liderazgo a supervisar todo o processo do sistema de gestão da qualidade. E o equipo tem que praticar todo este processo, todo o sistema de gestão com ética, que é o que vamos mirar agora. Que é ética? Ética é um conjunto de princípios, valores e normas morais e conduta de um indivíduo, um grupo social ou uma sociedade. Então, é muito importante que o laboratório tenha um código de conduta ética, que é um guia que contém as exigências e as expectativas do empregador hacia seus empregados. Nele se recompila o que a organização exige a seus empregados e as expectativas enquanto conduta profissional e moral. E outra palavra que nós estamos muito acostumados é compliance, ou cumprimento, que é a cultura do compromisso, a integridade de caráter, o cumprimento das normas e os conceitos. Então, o compliance promove uma cultura organizativa, ética, fomentando comportamentos íntegros em todos os níveis hierárquicos. Bueno, então,
que podemos concluir? Que os errores estão presentes em los resultados e processos de los laboratórios. Mantenerlos bajo controle se convierte em um requisito para a sustentabilidade e visibilidade do laboratório. Contar com o apoio de ferramentas de controle de qualidade garantiza mais qualidade e optimização do tempo do equipo. E a constante evolução das tecnologias contribui a um alto grado de fiabilidade dos exames, lo que hace que o papel de liderazgo em la definição de estratégias de melhora e gestão seja todo um reto. Então, muitas graças. Eu vou falar, Adriana vai falar um pouquinho. Estamos acá para sanar dúvidas. Graças, Lívia. Graças, Cláudio. Muy buena classe, excelente. Graças. Temos 2 perguntas, mas antes, solamente informo que em el chat está o enlace para participar da encuesta de satisfação. Tudo bem? Então, vamos às perguntas. Temos duas perguntas, pero estão relacionadas. Alguma recomendação para estabelecer requisitos de qualidade em gasometria, também para estabelecer especificações de qualidade para os fatores de preeclâmpsia, fatores de crescimento placentário e tirosinquinasa. Solamente um minuto, que Cláudio está com problema em conexão. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahí está. ¿Me escuchó? Cuando... Casi nada, pero la pregunta está acá en chat, ¿sí? Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, controlar es un proveedor, o sea, es posible tener las informaciones de los límites de los ensayos de aptitud, por ejemplo, como un estado del arte. Entonces, puede utilizar. Yo puedo compartir rápidamente acá mi pantalla. Sí, sí, claro. ¿Se ve? Sí. Sí, acá, con relación a los ensayos de gasometría, por ejemplo, acá en control interno, Sí, solamente um minuto, que novamente estamos com problema na conexão. Só um ratito, por favor. Desculpa-me por isto. Índice de referência. Qué bueno. Acá en sistema online controlado, control interno, límites de referência, há informação de todos os ensaios que estão cadastrados acá. Por exemplo, para os ensaios de la gasometria, vamos presionar 2. Haciendo a búsqueda e se muestra acá os ensaios e também as informações. Por exemplo, a informação de la variação biológica ótima, deseada e a mínima também. Está sem a tradução acá. Não está com tradução. Acá. Então, é possível ver. Aí também a informação de los provedores, ou seja, da estado de arte, de Controlab, RCPA, Hilbach, Alemanha, e acá de CLIA dos Estados Unidos. Por exemplo, para a Piatti. Aí de todos os provedores também. Então, vocês podem ver qual é a melhor para vocês, para começar a especificação de qualidade. ¿Sí? Então, por exemplo, para as provas de placentária que perguntaram também, acá todavía não está lista para mostrar para vocês,
pero se puede utilizar los límites del ensayo de aptitud también, ¿sí? Por ejemplo, creo que está con 2 desvíos estándar. Se puede empezar con eso, no es recomendado, pero se puede empezar con esta información también, ¿sí? No sé si fue claro. Perfeito, Cláudia. Aí uma outra dúvida acá. Tenho uma consulta respeito a los laboratórios veterinários. Há uma página de informação acerca de requisitos de qualidade em hematologia canina ou felina? Então, doutora, eu hablaré solamente de la parte clínica, ¿sí? Entonces, de la parte veterinaria, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer una búsqueda y contestaré por correo electrónico para la señora. ¿Puede ser así? Que no tengo esa información acá sobre la parte veterinaria, ¿sí? Solo la parte clínica mismo. Ok, graças, Cláudio. Doutora Carla também está agradecendo por la informação de la questão dúvida anterior. Que bueno. Alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Doutora Carolina, depois, creio que Adriana... perfeito. Tem su correio, então, assim que tiver essa informação, envie para a senhora. Sim. Bueno, alguma pergunta mais? Vamos aproveitar este espaço para fazer as perguntas. Alguma dúvida mais? Informo também, novamente, sobre a enlace que está em chat para participar em la encuesta de satisfação. Bueno, se não temos mais perguntas, Cláudio, Líbia, quer falar algo mais? Eu hablaré solamente que en este momento hay disponible muchas informaciones en los sitios que pasé para ustedes, ¿no? Pelo enlace de LFM, que es un sitio riquísimo de informaciones como la información de variación biológica. Entonces, invito a ustedes para hacer una búsqueda, para buscar más informaciones en ese sitio. O entonces también el sitio de Controlab, que como mostré a ustedes, la parte de control interno, es posible ver muchas informaciones, ¿sí? Temos uma pergunta agora. Em el manejo de las não conformidades, se depois de las medidas correctivas sigue ocorrendo, quais seriam os passos a seguir? Bueno, doutora, generalmente quando a não conformidade ocorre novamente é porque a causa raiz não foi identificada. Então, o laboratório pode realizar uma investigação, pero não ligou de facto a la causa raiz do problema. Então, quando ocorre novamente, o laboratório deve registrar uma nova não conformidade, que é reincidente, y hacer una nueva investigación, proponer nuevas acciones y discutir con el equipo cuál fue la causa de la nueva no conformidad. ¿Sí? Perfeito, Lívia. Graças. Doutora Carla também está agradecendo. Bueno, alguma pergunta mais? Uma pergunta acá. Para estabelecer inicialmente minhas especificações de qualidade, com qual posso começar em química clínica? Olá, doutora Teresa, que pergunta, não difícil, pero tem que ver qual é a prova que
tem mais glucose em seu laboratório, creio. Por exemplo, a glucosa. Essa lá que tem mais referência, lá mais informação. Podem pensar com essa que há mais literatura acerca dessa prova, sim? Então, apenas para recordar que as especificações de qualidade têm que ser feitas por exame. Por exemplo, tem que ter uma especificação para glucosa, para colesterol, para os ácidos úricos, outra para ácido láctico, por exemplo. Então, é hecho por pruebas, por ensaios. Então, nesse caso, creio que podem pensar com o que tem mais informações em la literatura, sim? Graças, Cláudio. Alguma pergunta mais? Patrícia, doutora Patrícia, para iniciar estas especificações, se poderia com as especificações de qualidade dar um inserto? Então, doutora Patrícia, buenas tardes. Sí, se puede, pero las especificaciones estão como la parte de estado de arte, pode ser, pero tenho que empezar com uma forma mais literatura, como mostrei para vocês, estudo de avaliação biológica. Então, tem um estado de arte de algum provedor, creio que terá mais quando falamos solamente de um fabricante, né, há um sistema utilizado para ele que pode ser hecho com uma população distinta da que está sendo acá, por exemplo, para fabricante Roche, por exemplo, é da Europa e muitas vezes são com a população desde a Europa. Sim, e vamos trazer essas informações, por exemplo, não sei de onde estão, por exemplo, estão em América do Sul e é uma população com comportamentos muito distintos. Então, eu penso que, em esse momento, eu Cláudia, alinho com as informações de estado de arte. Tá bom? Cláudia está trabalhando novamente. Cerra a câmera, por favor. Solamente que a conexão de Cláudio está comprometida. Me escutam? Sim. Sim. Creio que a doutora Patrícia escutou minha resposta. Creio que acá, entonces, como estaba hablando, só para complementar, entonces yo empezaría haciendo un estudio con los datos de los ensayos de aptitud de los proveedores para ese estado de arte y o entonces de la variación biológica, ¿sí? Graças, Cláudio. A doutora Tereza está com um complemento. Me referia a que tipo de especificação de qualidade, ou se inicio com especificações mínimas de variabilidade biológica ou qual outra? Solamente um minuto que a conexão está comprometida. Só um minuto. Solamente mais um minuto, por favor.
¿Me escuchan? Sí. Entonces, doutora Teresa, en este caso, tiene que ver as que es mejor para ustedes. La especificación no soy yo que tengo que decir cuál es la mejor, porque es usted que conoce su realidad en su laboratorio. ¿Sí? Entonces, tiene que ver si empieza con la, por ejemplo, variación biológica mínima, para después ir para la deseable y al final para la óptima. Tiene que ver si, eligiendo una especificación, tendrá muchos rechazos o se estará muy permisiva. Tiene que ver y hacer un estudio como esto, ¿sí? Infelizmente, no puedo hablar, tiene que empezar así, porque no conozco su realidad. ¿Sí? Por eso no es posible decir, tiene que empezar de esta forma, con las especificaciones mínimas. ¿Sí? No sé si me escuchó. ¿Sí? Sí, sí. Perfeito, Cláudio. Graças. Como? Hay una pregunta acá de doutora Carolina. Creo que não foi contestada. Só um minuto. Ah, sim, sim. Doutora Carolina, se há tempo com uma referência de requisitos de qualidade e em que momento pode ser mais rigorosa? Então, doutora, se a senhora já tem me escutam agora ou não? Sim? Se tem muito tempo de uma especificação hecha em seu laboratório para ensaio, se pode fazer um estudo para fazer são as revisões que mostrei em minha diapositiva, sim? As revisões podem ser de acordo com os ensaios que têm mais rechazo, os ensaios que estão com as especificações mais menos exigentes, pouco exigentes, os que têm mais rechazos. Então, por exemplo, tenho agora glucosa que estou muito bem e quero melhorar. Se pode ser uma revisão para passar uma especificação mais intermediária, se pode ser. Então, tem que ver de acordo com cada uma das provas para ver o momento certo para cambiar de especificação. Perfeito, Cláudio, graças. Bueno, graças a todas por las perguntas, graças Lívia, Cláudio, por la classe, por la ótima classe. A todos, se tem alguma outra pergunta, pode também enviá-la depois por correio eletrônico, por el WhatsApp educacional de Controlab, que vamos responder, ok? Então, agradeço novamente a participação de todos na classe. Cláudio, Lívia, graças. Muitas graças e nos vemos na próxima classe. Muitas graças. Graças. Gracias. Hasta pronto.